Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E desta feita nós estamos aqui para falar da constante de acidez, ou Ka, e da constante de basicidade, ou Kb. Portanto, o tema dos constante de acidez e constante de basicidade. Bom, inicialmente, vamos falar aqui acerca da constante de acidez. Então, constante de acidez. Que nós usamos aqui o símbolo Ka para representar. Então, temos isso aqui. Bom, para que nós possamos entender aqui a ideia por detrás da constante de acidez, vamos considerar aqui um equilíbrio dinâmico bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui o ácido HA. Então, o ácido HA é meio aquoso. Temos aqui a água, neste caso líquida. Se estabelece aqui um equilíbrio dinâmico e produz-se aqui o íon hidrônio e também produz-se aqui a espécie A-. Então, se é um sistema que está em equilíbrio, então há uma constante de equilíbrio que está associada a este sistema. Então, podemos escrever aqui a expressão de Kc. Então, Kc vai ser igual a quê? Neste caso, ao produto das concentrações molares dos produtos. Então, vamos ver aqui íon hidrônio vezes concentração de íon A-, tudo dividido pela concentração de HA, vezes aqui a concentração, neste caso, da água. Mas nós sabemos que a concentração da água é constante. Então, não pode aparecer na expressão da constante de equilíbrio. Então, nós vamos incluir a concentração da água na própria constante de equilíbrio. Então, nós ficamos com Kc vezes o quê? A concentração da água. Isso tem que ser igual a quê? A concentração de íon hidrônio vezes a concentração de A-, tudo dividido por HA. Então, aqui notamos que temos o quê? É o produto de duas constantes, que matematicamente falando é uma nova constante que nós iremos chamar agora de Ka, mas nós vamos ver uma coisa. Então, o produto dessas constantes nós chamamos de uma nova constante K. Então, no final vamos ter o quê? Que K vai ser igual a quê? Neste caso, é a concentração do íon hidrônio vezes o quê? A concentração de A-, tudo isso aqui, dividido por HA. Mas nós notamos que esta constante aqui está a relacionar os íons ou as espécies que provêm da ionização deste ácido. Por isso, vamos incluir aqui a letra A. Então, passamos agora a ter Ka. Então, neste caso, Ka, que nós chamamos de constante de acidez, é igual a quê? A concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon A-, dividido aqui por HA. Então, essa aqui é a expressão, neste caso, de Ka. Então, vejam que a expressão de Ka contém o quê? O produto das concentrações molares dos íons, que são os produtos na equação de ionização, e temos aqui a concentração do próprio ácido. Essa expressão nos mostra que há uma relação diretamente proporcional entre o valor de Ka e as concentrações dos íons. E nós sabemos que quando um ácido apresenta uma alta concentração, uma elevada concentração de íons em solução, é porque é um ácido extremamente forte. Então, ele se ioniza praticamente a 100%. Então, é um ácido muito forte. Então, neste caso, estamos a querer dizer que quanto maior for o valor, neste caso de Ka, mais forte é o ácido. Então, quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido. E quanto menor for o valor de Ka, então, neste caso, menos forte é o ácido. Por quê? Porque o valor de Ka é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares desses íons. Então, se nós temos uma elevada concentração de íons, é porque este ácido ioniza-se muito. Então, é um ácido muito forte. Se o valor de Ka é muito menor, então temos uma grande concentração do ácido na forma molecular. Então, se ioniza pouco. Então, ele não produz muitos íons, então é um ácido
fraco. Por quê? Porque é uma relação inversamente proporcional entre o valor de Ka e a concentração do próprio ácido. Então, nós temos basicamente isto aqui. E também vamos falar aqui acerca, neste caso, da constante, da constante de basicidade. Depois vamos falar dos valores de Ka e Kb. Mas agora vamos falar só em termos genéricos dessas constantes. Então, vamos aqui, constante de basicidade, nós usamos o símbolo Kb para representar. Então, vamos supor que nós tenhamos o quê? Esta base aqui, ou uma base qualquer. Temos aqui uma base qualquer que está em solução aquosa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, já que é uma base, vai aceitar um próton. Então, vamos ter aqui Ha mais o que? Grupo OH-. Bom, é uma reação em equilíbrio, então também podemos escrever a expressão da constante de equilíbrio. Então, vamos ter aqui KC, vai ser o quê? A concentração de Ha vezes a concentração do OH-, tudo aqui dividido pela concentração de A- vezes a concentração da água. Bom, nós sabemos que a concentração da água é constante, então não pode participar aqui. Então, vamos incluir aqui no valor da constante de equilíbrio. Então, nós podemos ter o quê? Que KC vezes a concentração da água vai ser igual a quê? A concentração de Ha vezes a concentração de OH-, tudo dividido pela concentração de A-. Temos isto aqui. Bom, aqui temos o produto de duas constantes, isto aqui. Então, é uma nova constante que nós vamos chamar de K. Então, neste caso, K vai ser igual a quê? A concentração de Ha vezes a concentração de OH-, dividido aqui pela concentração de A-. Bom, na realidade, esta constante aqui relaciona o quê? Espécies que provêm da ionização, neste caso, da base. Então, nós chamamos agora de Kb. Acrescentamos aqui o índice B, que significa constante de basicidade ou constante de ionização da base. Então, podemos concluir que Kb vai ser igual à concentração de Ha vezes a concentração de OH-, tudo isso aqui dividido por A-. Então, temos aqui a expressão de quê? De Kb. Essa expressão nos mostra que aqui também é uma relação diretamente proporcional entre o valor de Kb e as concentrações dos íons. Então, qual é a conclusão disso? Algo tão simples. Se nós tivermos aqui um valor de Kb muito maior, então mais forte é a base. Então, valores maiores de Kb indicam que temos uma base muito forte. Então, quanto maior for o valor de Kb, mais forte é a base. E quando nós temos um valor de Kb menor, então, menos forte é a base. Então, a base tende a ser cada vez mais fraca à medida em que o valor de Kb torna-se menor. Então, nós temos basicamente isto aqui. Agora vamos discutir aqui um pouco acerca dos próprios valores de Ka e Kb em termos numéricos. Vamos considerar aqui alguns ácidos simples, né? Então, eu vou deixar a folha por aqui assim. Em algum momento vamos precisar. Então, vamos supor que eu tenho aqui 3 ácidos. Então, eu vou colocar aqui 3 ácidos. Temos aqui este aqui, que é o ácido acético. Então, quando ele está em solução aquosa, então, em meio aquoso, ele se ioniza. Estabelece aqui um equilíbrio. Então, ele produz este íon aqui e produz o íon, neste caso, hidrônio. Então, esta é uma equação de ionização, neste caso, do ácido. Então, temos uma constante de acidez associada a esta reação. Nós já vimos isso. Então, aqui temos um Ka, cujo valor
é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Se nós considerarmos aqui um segundo ácido, né? Podemos ter aqui este ácido aqui, que também se ioniza em meio aquoso, um equilíbrio se estabelece, produz aqui esta espécie, e aqui o íon hidrônio. Aqui também temos um certo valor de Ka, que neste caso vai ser 3,5 vezes 10 elevado a menos 8. E se nós tivermos um último ácido, neste caso podemos ter aqui o HF, que reage com a água, forma-se aqui o F menos e também o íon hidrônio. Então vamos ter aqui um certo valor de Ka, que neste caso vai ser 7,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então vejam aqui que temos Temos 3 ácidos diferentes e cada ácido tem a sua constante de acidez. E aqui acabamos de ver que o valor de Ka nos diz se o ácido é forte ou é fraco. Então, se nós tivermos aqui diferentes ácidos com diferentes valores, logicamente, de Ka, se nós quisermos saber qual é o ácido mais forte, é só olharmos para o valor de Ka. Aquele ácido que tiver o maior valor de Ka é um ácido forte. Então, dos 3 ácidos que nós temos aqui, qual é o mais forte? É só olharmos aqui para o valor de Ka. Qual é o ácido que tem o maior valor de Ka? Bom, analisando aqui os valores de Ka, nós notamos que este ácido aqui é que apresenta o maior valor de Ka. Então, ele é um ácido forte. Ou seja, dos 3 ácidos aqui, este é o ácido mais forte. Por quê? Porque tem o maior valor de Ka. E nós vimos, quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido. E notamos que, depois deste aqui, o outro que também tem uma certa força vai ser este primeiro que nós temos aqui. Por quê? Porque ele é que tem o segundo valor, que é maior desses 3. Então, este seria o segundo ácido mais forte. E, por fim, este é que seria o último ácido, neste caso forte, que seria o mais fraco do grupo aqui, dos 3. Então, conclusão. Dos 3 ácidos, o mais forte é este aqui e o menos forte é este aqui. Então, se nós colocássemos isto aqui em ordem crescente de valores de, neste caso, Ka, como é que ficaria? Nós podemos colocar, neste caso, em ordem crescente de acidez. Então, vamos lá. Ordem crescente de acidez. Como é que ficariam os ácidos? Bom, primeiro, ordem crescente é sempre começar pelo menor para o maior. Então, olhando para os valores de Ka, qual é o ácido que tem um menor valor? É este ácido aqui. Então, em ordem crescente, nós íamos colocar aqui este primeiro. Depois dele, qual é o outro que é menos forte? É este aqui. Então, íamos colocar este. E, por fim, vamos colocar o ácido mais forte, que é o fluorídrico, neste caso. Então, vamos ter aqui HF. Então, em ordem crescente de acidez, os ácidos podem ser ordenados desta maneira. Ou então, podemos pensar aqui na ordem decrescente de acidez. Então, na ordem decrescente, vamos partir sempre daquele que é mais forte para o menos forte. Então, neste caso aqui, que é um ácido mais forte, é este aqui. Então, vamos ter aqui o HF, que é o mais forte. Depois dele, este aqui sempre vai estar no meio, porque é o intermediário. E depois, vamos ter o quê? Isto aqui. Então, em ordem decrescente, partimos sempre do maior para o menor. Então, aqui nós temos a ordenação dos ácidos em função da sua força, em ordem crescente e decrescente. Então, algo tão simples quanto isto aqui. Mas também, nós sabemos que aqui podemos ter as reações de ionização dos próprios ácidos, que são essas que nós temos aqui, ou então as equações de
é ionização das próprias bases. Se nós invertermos as equações, obtemos aqui as equações de dissociação, neste caso das bases, ou ionização das bases, tanto faz. Então, vamos pegar a primeira equação e vamos escrever de forma invertida. Então, neste caso, se nós tivermos esta espécie aqui, a mesma coisa estabelece o seguinte equilíbrio dinâmico, neste caso, disto aqui, e também teremos a formação de quê? Da água. Então, vejam aqui que este comporta-se como sendo uma base. Por quê? Porque vai aceitar um próton. Então, aqui aceita um próton. Então, neste caso aqui, temos aqui um equilíbrio que envolve uma base, né? Então, temos aqui um certo valor de Kb que se associa a esta reação, que neste caso aqui, o valor vai ser de isto aqui. Vezes 10 elevado a menos 10. E podemos ter mais o que aqui? Podemos ter esta outra reação aqui. Então, aqui temos um equilíbrio. Vamos formar o que? O HClO mais o que? A água. E aqui temos um certo valor de Kb, que neste caso, qual é que vai ser o valor de Kb? 2,9 vezes 10 elevado a menos 7. E, por fim, podemos ter aqui F- mais aqui hidrônio, um equilíbrio, HF, mais aqui a água. Temos aqui um valor de Kb, que neste caso é 1,4 vezes 10 elevado a menos 11. Então, aqui notamos que temos o quê? Temos agora as equações que envolvem as bases. Então, neste caso aqui, de acordo com aquilo que nós acabamos de ver, aqui, quanto maior for o valor de Kb, mais forte é a base. E quanto menor for o valor de Kb, menos forte é a base. Então, nós podemos comparar aqui essas bases aqui em função da sua força, analisando, neste caso, os valores de Kb. Então, neste caso aqui, temos que olhar para os valores de Kb para saber qual é a base que é mais forte. Então, neste caso aqui, notamos que o valor de Kb para esta base aqui é maior, e notamos também que o valor de Kb para esta base é o valor menor de todos. Então, neste caso aqui, estamos a querer dizer o quê? Que das três bases que nós temos aqui, a base mais forte vai ser esta aqui. Por quê? Porque apresenta o maior valor de Kb. E a base mais fraca das três que nós temos vai ser esta. Por quê? Porque tem o menor valor de Kb. Portanto, conclusão. Quanto maior for o valor de Kb, mais forte é a base, e quanto menor for o valor de Kb, menos forte é a base. Então, neste caso, se nós quiséssemos colocar aqui em ordem, neste caso, decrescente de basicidade, como é que ficaria? Então, vamos ter aqui ordem decrescente de basicidade. Então, como é que ficaria em ordem decrescente de basicidade? Bom, decrescente é sempre começar pelo maior para o menor. Agora, a base mais forte é aquela que apresenta o maior valor de Kb. Então, neste caso, esta base. Então, começamos por esta base. Depois, temos esta aqui. Então, temos esta base. E, por fim, temos aqui o F-. Temos basicamente isto aqui. Então, em ordem decrescente de basicidade, nós temos esta sequência aqui. Esta é a base mais forte, esta é intermediária e esta é a mais fraca. E se nós falássemos aqui da ordem crescente de basicidade. Então, temos que começar sempre pela base mais fraca e íamos caminhando para a base mais forte. Então, a base mais fraca é esta aqui. Então íamos ter F-. Depois, íamos ter o quê? Esta aqui sempre vai estar no meio. Depois, vamos ter aqui o quê? Isto aqui em ordem crescente de basicidade. Então, conclusão aqui. Conclusão. Ácido com maior valor de
Ka, ácido mais forte. Ácido com menor valor de Ka, ácido menos forte. Então, base com maior valor de Kb, base forte. Base com menor valor de Kb, base fraca. Então, nós temos isto aqui. Mas aqui há uma informação importante que eu quero deixar. Vamos analisar aqui duas coisas. Vamos supor que eu tenha o quê? Vamos supor que eu tenha este ácido aqui, este primeiro ácido, e também a sua base conjugada, que é esta aqui. Então, analisemos o valor de Ka e o valor de Kb. Isso também pode ser feito para as outras bases e para os outros ácidos, mas só por exemplificação. Vamos pegar este ácido e a sua base. Vejam aqui, o valor de Ka é maior que o valor de Kb. Notamos isso. Então, significa que o valor de Ka para este ácido é este aqui, o valor de Kb é este aqui. Ou seja, estamos a querer dizer o que com isso? Estamos a querer dizer que, neste caso, há uma relação inversamente proporcional entre o valor de Ka e o valor de Kb. Se o ácido tiver um maior valor de Ka, então, neste caso, o seu valor de Kb vai tender a ser menor. Isso também pode ser feito em relação ao ácido fluorídrico. Este ácido aqui tem um valor de Ka como sendo este aqui. Então, nós acabamos de ver que dos três ácidos aqui, ele é o ácido mais forte, porque tem um maior valor de Ka. Mas veja aqui que a sua base conjugada F- aqui tem um menor valor de Kb. Então, um ácido forte tem uma base conjugada fraca. Então, vamos anotar. Um ácido forte tem uma base conjugada fraca. É isto que nós podemos concluir. Este ácido aqui é o mais forte de todos, mas a sua base conjugada é que tem um menor valor de Kb. É a base mais fraca de todas as bases. Então, um ácido forte produz uma base fraca. É isso que acontece, como sendo uma base conjugada. Ou seja, a base conjugada de um ácido forte é uma base fraca. A mesma coisa nós podemos dizer com relação, neste caso, a base em um ácido. Neste caso em que os valores de Ka têm um comportamento diferente. Por exemplo, neste caso aqui, o que é que nós notamos? Notamos que este ácido aqui, este é o ácido mais fraco dos três aqui. É o ácido mais fraco dos três. O valor de Ka é este aqui que nós temos. Mas se nós compararmos aqui o valor de Kb dessa espécie, que é este valor que nós temos aqui, o que é que nós notamos? Notamos que este valor aqui é muito maior que o valor, neste caso, é de Ka. Ou seja, estamos a querer dizer que um ácido que é fraco produz o que? Uma base conjugada forte. Então, neste caso, podemos dizer o quê? Que a base forte tem um ácido conjugado fraco. É isso que está a acontecer. Dos três ácidos aqui, este é o ácido fraco. É o menos forte de todos aqui, dos três. Mas a base conjugada deste ácido é uma base forte. Das três bases aqui que nós temos, esta é a base mais forte, porque tem um maior valor de Kb. Mas o ácido conjugado desta base é um ácido fraco por causa disso. Então, há uma relação inversamente proporcional entre o valor de Ka e o valor, neste caso, de Kb. Bom, essa relação, genericamente, entre o valor de Ka e Kb pode ser deduzida de forma bem simples. Se nós pegarmos, por exemplo, a equação de ionização deste ácido aqui, então vamos ter o quê? Vamos ter esta equação de ionização e multiplicarmos pela equação, neste caso, de dissociação da base. Vamos ter o quê? Vamos lá. Vamos ter isto aqui. Mais aqui água. Então, vamos ter aqui a formação disto aqui. Vamos ter isto. Então, o que é que nós vamos ter mais aqui? Isto aqui. Então, isto aqui está associado a um valor de, neste caso, de Ka.
Se nós pegarmos agora a reação inversa, então vamos ter o quê? Vamos ter isto. Vamos ter isto. Vamos ter o quê? Vamos ter o quê? Vamos ter isto aqui. Isto está associado ao valor de KB. Então, aqui há uma relação inversamente proporcional entre esses valores, é o que nós acabamos de ver. Se o ácido aqui é um pouco forte, então a base conjugada deve ser uma base extremamente fraca. Então, esses valores aqui têm um certo comportamento. Um ácido tem um valor de Ka e uma base tem um valor de Kb. Bom, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula, acerca do valor de Ka e Kb, e até a próxima aula.